Dê Voz, sua TV online. Qual a diferença entre o charme e o funk? O Nando anda bonito e o dentinho elegante. Hoje no Ter Voz a gente está recebendo o ex-funkeiro Nando, que era da dupla Nando e Dentinho. E hoje ele está aí pregando a palavra de Deus para todos os cantos aí de nosso país e até para fora do Brasil. E ele está visitando São Joaquim da Barra e ele estará na igreja Assembleia de Deus ID, do pastor Fernando, que está aqui. Pastor, obrigado pela visita, tá certo? Agradeço, Estevão Porto, a oportunidade. Estamos à disposição sempre. Está aqui o Nando, né, também, que está visitando São Joaquim da Barra, esteve em outra emissora de rádio, né, numa emissora de rádio concedendo entrevista, e está aqui também falando um pouco do testemunho, falar da visita dele aqui em São Joaquim. Nando, para a gente começar a nossa entrevista, todo mundo se lembra dos hits que abalaram aí a mídia, a população nos anos 90, né? Sim. E hoje é uma mudança muito grande na sua vida. Como que foi tudo isso, né? Você foi cantor de funk e agora está servindo a Deus, né? Pregando a palavra de Deus por onde passa. Sim. A história começou no ano de 92. Eu fui apresentado por um amigo, vamos dizer assim. Eu comecei no samba e eu fui apresentado por um amigo chamado Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz, as pessoas, não sei se as pessoas se lembram dele, trabalha lá no Esquenta, é um cantor também de samba. Ele me apresentou Dentinho. E eu nasci em São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, onde impera o samba e o funk. O funk era muito mais forte no Rio de Janeiro. Hoje expandiu pelo Brasil, mas era só no Rio de Janeiro. E quando nós chegamos ali, ele falou para mim assim: Nando, você tem que gravar funk. Não vai gravar outro estilo não, meu irmão. Grava funk. Funk, vocês vão estourar. E nós gravamos o primeiro funk no ano de 92. Esse funk começou a tocar nas comunidades carioca primeiro, depois foi para as rádios. E o primeiro programa de televisão que nós fizemos nessa época foi o programa da Xuxa, com o rap da diferença, que eu não sei se eles se lembram. O rap da diferença é assim, ó. Qual a diferença entre o charme e o funk? O Nando anda bonito e o Dentinho elegante. Essa música ela começou a tocar nos bailes. Estourou nos veículos de comunicação, né? Foi uma coisa até interessante, porque como a gente veio do samba, o samba na época era muito discriminado, todo mundo falava que quem cantava samba era maloqueiro, e por isso eu desisti do samba, fui para o Rio de Janeiro, e aí a gente começou a cantar funk. Essa música a gente nem acreditava nela, mas de repente essa música começou a tocar nos bailes, e começou a tocar nas comunidades, e aí foi para a televisão. Quando foi para a televisão, essa música estourou. Aí a gente saiu do Rio de Janeiro. Aí começamos a fazer show em São Paulo, estado todo de São Paulo, norte e nordeste, e aí a coisa realmente pegou. E 2 anos depois, nós gravamos um outro hit. Esse hit nos levou aos Estados Unidos, Japão, Europa, África e outros programas de televisão como Xuxa, Faustão, Matéria de Fantástico, nos deu um status. Foi através dessa música que nós fizemos uma matéria no Fantástico na época. Foi considerado a dupla de funk de jovem mais rica do Brasil. Aí também tudo mudou, a gente não podia mais andar na rua, não podíamos mais andar sem segurança. Foi uma coisa, que foi o rap da felicidade. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Essa música ela se tornou um hit. Então foi aí a mudança daquele rapaz jovem, nascido na comunidade de São Paulo, na Zona Leste, e aí fui para o Rio de Janeiro e fui conhecido mundialmente. Mas aquele funk que você cantava na época é totalmente diferente do funk que a gente vê hoje. As letras, muitas vezes apologia à droga, ao sexo, à prostituição. Não que o funk antigo não era assim, mas o funk de hoje
é mais complicada a situação das letras, das apologias, né? Hoje o funk ele fala muito de ostentação, né? E ele também faz muita apologia ao sexo, apologia às drogas. E infelizmente a linguagem do funk ela mudou muito. Nada contra as pessoas, né? Não faz mais parte do meu mundo, eu não canto mais esse tipo de música, não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas mudou muito, daquela época para cá mudou muito. Porque essa letra, que eu só quero ser feliz, na verdade é um retrato das pessoas que vivem nas comunidades e querem viver nessas comunidades de uma maneira feliz. É isso que você tentava passar para as pessoas, né? Naquela época, essa música ela retratava uma realidade que a gente vive até hoje. Então essa música, ela continua sendo a nossa realidade, né? Que as pessoas menos favorecidas, nascidas na comunidade, existe uma barreira, existe uma diferença entre as pessoas, aqueles jovens, porque a gente falava muito sobre isso. O jovem que nasce na comunidade, ele não podia descer para a sociedade, porque ele não era aceito. E continua sendo assim, né? Hoje existe uma diferença na classe socioeconômica muito grande. Então o preconceito é grande. Preconceito social, racial, ele continua. Talvez hoje as pessoas veem de uma forma diferente, porém ele continua ainda, está aí. Quando você conquistou fama, conquistou recursos financeiros, né, pelo menos na época, participou de grandes programas de TV, os mais famosos, e tudo isso acabou não te preenchendo completamente. Por isso essa mudança. Quando que você chegou no momento da sua vida que você decidiu, esse mundo não dá mais para mim, preciso mudar a minha vida nesse sentido? O poder, a fama, ela me preenchia momentaneamente. Tinha momentos que eu estava sozinho no meu apartamento e que eu me sentia vazio, sozinho, e eu falava assim, eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho poder, o mundo me conhece e eu não conheço o mundo. O mundo me vê, eu não consigo ver o mundo. E eu não consigo me preencher, mas eu não sei o que está faltando. Porque você fica se perguntando, por que eu tenho tudo, mas não tenho nada? Porque o mais importante é o seu coração. Ele tem que ser preenchido por algo que vai edificar. E eu não consegui entender o que é que estava faltando. E a busca foi constante, porque eu busquei isso nas drogas, porque a gente conheceu as drogas, conhecemos a cocaína, conhecemos a maconha, álcool. E ali a gente passava a maioria do tempo drogado. E isso fazia diferença, porque quando eu não estava no palco, ou muitas vezes no palco, eu estava me drogando. Foram várias overdoses. E aí, no meio desse vai e vem dos hospitais e droga, foi que chegou um momento que eu falei, eu preciso de algo para mudar essa história. Mas eu não sabia o que era. E meu irmão, quando a gente não consegue se encontrar, a gente busca as coisas mais erradas possível. Por quê? Porque você tem só vazio, e você só procura um vazio, e você só procura pessoas erradas para te orientar. E aí as pessoas que estão do seu lado, a primeira coisa que ela vai te orientar, olha, o caminho é esse. Então eu comecei a ouvir essas pessoas, e me compliquei cada vez mais. E a minha transformação, ela veio depois de um sofrimento muito grande. Porque você toma decisões que você poderia não tomar, mas você tomou. E a vida é assim. Se você tomar uma decisão errada, você segue um caminho errado, você vai ter que voltar, começar de novo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 15 anos servindo a Satanás. 15 anos. E esse momento, esses 15 anos, foi 15 anos de sofrimento. Hoje, entendendo a palavra, foi 15 anos no Egito, sendo escravo. E sem conhecimento e sem visão, com a visão totalmente tampada. Depois que você teve um encontro verdadeiramente com Deus, quando que você começou a sentir essa mudança? Depois desses 15 anos, eu tive um encontro com Deus. Vim para Jesus. Comecei para a igreja. Mas não me converti verdadeiramente. Porque eu fiquei 5 anos visitando a igreja. Então não houve uma conversão.
Eu sentava, vinha para o louvor, porque a música ela contagia. Aonde a palavra não entra, o louvor ele entra, porque é uma pregação musicada. E eu ouvia os louvores, eu gostava, e aquilo entrava no meu coração, mas eu não deixava penetrar. Então eu ia para a igreja, na hora do louvor. Quando chegava a hora da palavra, eu falava para o pastor, eu estou indo embora. E isso aconteceu constantemente. E o pastor chorava, porque ele falava, fica aqui, a hora que Deus vai falar com você, você vai embora. Ah não quero saber desse negócio de falação não. Eu ia embora. Isso foram 5 anos. E nesses 5 anos, eu comecei a sonhar. Muito. E no meio desse sonho, Deus mostrava para mim o Dentinho, o meu ex-parceiro, que eu já tinha separado dele. Mas eu não compreendia por que Deus me mostrava o Dentinho. E aí eu comentei, né, com um amigo. Falei, olha, eu acho que eu estou dormindo de barriga cheia. Eu vou parar de jantar porque eu estou dormindo de barriga cheia. E estou sonhando muito. Aí Deus usou o profeta dele para falar, eis que eu estou falando contigo nas madrugadas. Eis que eu falo contigo para você dar crédito que eu sou Deus na sua vida. É a única forma que você vai me ouvir é dormindo. Aí eu entendi que o meu sonho era de Deus. Era Deus falando comigo. No outro dia, eu fui falar com uma amiga. Olha, você não acredita, eu tenho sonhado com o Dentinho constantemente. Ela falou, é Deus falando com você. É mesmo? É. Eu ouvi um profeta falando que era Deus falando comigo. Mas é Deus falando com você. Então eu decidi procurar o Dentinho. Quando eu fui procurar ele estava morando numa biqueira, num ponto de droga. Todo sujo, cheirando mal. E quando eu cheguei ali, eu falei de Jesus para ele, trouxe ele para a igreja. Ele passou a servir a Jesus comigo. Só que eu cego, e ele cego. A Bíblia diz que o cego não consegue guiar outro cego. Aí eu falei para ele que Deus falava para mim que era para a gente voltar à dupla. Ignorância. Aí a gente voltou à dupla. Voltamos a cantar funk de novo. E ali foi mais destruição na minha vida. Eu fiquei 5 anos destruído. Voltamos a cantar funk. Ele roubou um traficante. Esse traficante veio atrás de mim para me matar. Foi uma loucura. Eu só tive um verdadeiro encontro com Deus depois que Deus me livrou da morte desse traficante. Aí eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Ou seja, eu aceitei Jesus, mas eu não vivi Jesus. E depois que eu fui livrado da morte, aí eu passei a viver Jesus. Aí eu era o primeiro a entrar na igreja e o último a sair. Aí eu comecei a comer a Bíblia. Foi aí que Deus abriu as portas do céu. E aquela vida de drogas, de prostituição, de bebida alcoólica, tudo isso? Porque às vezes a gente observa uma pessoa e a sociedade é assim, as pessoas julgam, criticam, porque também às vezes é a visão de mundo que elas têm, nem são culpadas muitas vezes por isso. Elas olham alguém que está ali jogado na sarjeta, na droga, no vício do álcool, e às vezes ela olha e diz que não tem mais jeito, que aquela pessoa já era, que não adianta insistir. Mas para Deus nada é impossível. O que você tem visto sobre esse assunto, assim, sobre a mudança, a transformação na vida das pessoas? Veja bem, hoje, conhecendo a palavra, eu entendo que Deus ele é educado. Ele só entra onde ele é convidado. Então, Deus ele conhece o nosso coração, sabe das nossas intenções, né? E talvez as pessoas elas fazem determinadas coisas sem pensar. Às vezes comete alguma falha e que essa falha ela desagrada ao homem e desagrada a Deus. E muitas das vezes na inocência. E Deus, conhecendo o coração dessa pessoa, ela verdadeiramente Deus usa profetas, porque Deus ele usou uma mula, uma jumenta para falar. Então Deus usa de vários artifícios. Nosso Deus é o Deus de estratégia. E às vezes ele usa determinadas situações para mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo, ela está se prejudicando e prejudicando também a Deus. O crescimento dela, o fato dela estar fazendo tudo isso, está impedindo o crescimento dela. Através dessa consciência,
ela toma consciência daquilo que está fazendo e verdadeiramente ela fala, não, eu vou deixar de fazer. Deus, me ajuda. Porque procurar fortalecimento no homem, a gente não consegue. Aonde que a gente tem que procurar esse poder? Em Deus. Toda a honra e todo o poder é dado a Ele. E Ele, com a sua benignidade, Ele muda o nosso coração e através da nossa boa intenção, porque na realidade as pessoas não faz maldade com o coração, mas faz visivelmente que atrapalha ele e atrapalha as outras pessoas. E Deus, conhecendo o nosso coração, Ele começa a agir no coração e essas pessoas, ela começa a ter uma mudança. Mudança às vezes que ela nem mesmo consegue entender, é imperceptível. Porque eu era uma pessoa explosiva, não tinha pavio, porque todo mundo falava, o cara tem pavio curto, não tinha pavio. Andava armado, se falasse comigo eu arrancava a arma e quem me conhecia sabia que eu era da pá virada porque eu bebia demais e fazia escândalo e tal. E quem não me conhecia, eu não dava chance para me conhecer, mas eu não tinha pavio. Então eu era dessa forma. E Deus me transformou de uma forma que hoje, se tem uma confusão ali, se eu puder falar de Jesus para apaziguar, porque eu creio que nós estamos nessa terra com a mesma função de Jesus, de apaziguador, né? Se eu puder falar do amor de Jesus e falar, gente, não briga. Para que brigar? Vamos se entender. Se eu não conseguir, então eu fujo de lá. Então eu vou para esse lado. Agora, uma pergunta que eu te faço também, isso que você disse, que você aproveita para falar de Jesus para as pessoas, falando o que você viveu. A gente muitas vezes observa aquelas pessoas que se convertem, que tem uma mudança grande de vida, mas dá a impressão de que não existe passado, que não teve passado nenhum. Esquece o que Deus fez na vida dela e perante as pessoas mostra que não tem passado na vida, né? Que o passado dela foi jogado no esquecimento. E foi mesmo, mas é aquela frase que a gente diz também: as palavras convencem, mas os bons testemunhos arrastam. É melhor o testemunho muitas vezes, né? Que é através dele que você consegue convencer muitas vezes as pessoas, né? Eu costumo falar que assim, quando você verdadeiramente morre para o mundo, você nasce para Deus. E morreu ali o velho homem e nasceu uma nova criatura. Então, esse novo homem para Deus é muito importante. Por quê? Porque as coisas velhas ficaram para trás, já foram esquecidas. Porém, o que você fez e foi transformado por Deus, é necessário que você fale, porque o testemunho edifica. Então, eu não posso viver aquilo que eu vivia, mas eu não posso esquecer aquilo que Deus fez na minha vida, porque eu não mudei por mim. Eu tenho que crer que existe um Deus, Criador do céu e da terra, e Ele teve misericórdia na minha vida, e Ele mudou. Ele me transformou. Então essas pessoas que talvez elas fingem que nada aconteceu, e tudo isso é novo, e para mim o passado não importa, precisa sim falar daquilo que Deus fez, porque é isso que edifica. Agora, hoje, Hernando, a gente vê também muitos jovens seguindo essa questão do funk, nada contra o estilo, mas muito nessa questão da ostentação, muitas pessoas usando drogas, excedendo na bebida alcoólica, e pessoas até adolescentes, jovens, e numa ilusão muitas vezes que isso é o caminho, muitas vezes pregado isso por pessoas que já estão no meio. Você acredita que muitas pessoas ainda estão sendo iludidas, às vezes buscando outras questões na promessa de riqueza fácil, de sucesso fácil, que a gente sabe que isso tudo é fugaz se não for numa coisa mais sólida? O que você vê com relação a isso? Eu acredito que o artista, ele é a vitrine. Toda pessoa que está à frente de uma câmera, que está exposto, ele é um cartão de visita. Então, automaticamente, aquilo que você fala tem muita força. E pessoas com uma visão totalmente errônea,
fazem um tipo de divulgação contrária, né? Creio eu que tudo isso movido por uma força maligna, porque a intenção hoje do inimigo é trabalhar na área da família. Ele tem destruído lares, ele tem destruído casas, ele tem levado... O projeto de Satanás hoje é os jovens. Então ele tem um projeto para os jovens. Ele tem levado os jovens para o mundo da prostituição, das drogas, e nós podemos ver que o funk de hoje, ostentação, ele atinge mais quem? Os jovens. Você vê jovem aí, garotinho, com o celular, ouvindo funk. Às vezes ele nem entende o que está ali, mas é uma forma que o inimigo encontrou de expandir os seus demônios, porque ele entra a partir da divulgação. A partir do momento que você aceitou, ele entrou, né? Então eu falo que essas pessoas que estão à frente da mídia, essas pessoas que estão no palco, essas pessoas que têm poder de comunicação, elas que estão levando essa grande massa a errar. Porque eles falam que o certo é esse, o certo é andar de carrão, o certo é cordão de ouro, o certo é menininha, o certo é novinha, essa é a linguagem deles. Enquanto nós vemos que a vida nos leva para outro caminho. Na realidade, esse mundo fácil não existe. É um mundo de ilusão. Se a gente não trabalhar, não vai ter nada, né? Não tem vida, você ter dinheiro sem trabalhar. A verdade é essa, né? É um mundo fácil. Agora, tudo que você vivenciou, né? Nessa questão do funk, da fama, do dinheiro, dos recursos financeiros que você tinha, né? Carros importados, você chegou a dizer, até casas boas, mulheres bonitas também, porque a gente sabe que isso acontece nesse meio, né, das pessoas que fazem muito sucesso. De tudo isso que você vivenciou e agora a experiência que você tem com o Deus vivo, que você até está pregando a palavra dele por todos os lugares. O que você fala para os jovens com relação a isso, que estão nessa situação de muitas vezes ilusória, se a gente pode dizer, porque vai passar e esses jovens vão perceber o tempo que acabou perdendo. Porque o que a gente comentou aqui, porque para ter um tênis de marca, você precisa trabalhar. Para ter um carro bom, você precisa trabalhar. Para você ter um carro com um som bom, você precisa trabalhar, estudar, fazer uma universidade. Você não vai conseguir nada disso e conquistar nada disso sem muito trabalho e sem muita honestidade. O que você passa para os jovens com relação a isso, Nando? Primeiro, eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu estive no estado da Bahia, fazendo um trabalho, pregando a palavra, e ali eu conheci um pastor que falou para mim: olha, eu vou te levar no presídio. Quando eu entrei no presídio, e o primeiro dia que eu fui pregar, rapaz, quando eu me identifiquei, e ali se levantou aí mais ou menos umas 100 pessoas que estavam ali, falando assim pra mim: ah, eu fui no seu show, na época eu tinha tantos anos, e hoje eu tô aqui. Aquilo doeu no meu coração, porque eu fui o veículo para isso. Eu fui o cartão de visita, eu fui o passaporte para aquelas pessoas estarem ali. Eu não estou dizendo que eu sou o motivo delas estarem lá, mas eu ajudei, eu cooperei de uma certa forma. Então eu quero dizer para os jovens o seguinte: a semente do bem, ela germina, ela vai fazer com que nasça uma árvore do bem e tenha bons frutos. E a semente do mal, ela vai fazer brotar um veneno, e que esse veneno vai matar e vai causar a morte de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Esse mundo é um mundo ilusório, é vaidade. Se continuar nessa vida, e eu quero dizer até mais, tem muitos funkeiros, não vou citar nomes, tem muitos funkeiros que são ligados ao tráfico. E que os bailes funk nas ruas, a gente vê muito sobre isso aí, nos veículos de televisão, que os bailes funk produzidos na rua, esses shows nas ruas, são shows para vender drogas.
Então ali todo mundo tá vendo, descendo, tá, o baile comendo frouxo ali, uma sonzeira na rua, só que aquilo vai ter lá uma pessoa vendendo droga. Então aquele movimento é para vender drogas. Então a maioria dos funkeiros, que todo mundo tá vendo de carrão, de corrente de ouro, tá ligado ao tráfico. Tanto é que tá morrendo um monte de MC. Por quê? Porque chegou uma certa... eles entraram de tal forma e chega um momento que eles falam assim, eu não quero mais, eu vou sair. E não conseguem mais sair. Então eu quero dizer para os jovens o seguinte, hoje tudo é lindo, você está curtindo. Amanhã pode ser triste para você sair. Porque a gente vê várias jovens, meninas, grávidas, por conta do baile funk. Eu preciso te perguntar sobre o episódio que aconteceu aqui em São Joaquim da Barra. Um jovem de 18 anos, ele foi assassinado por conta de um ritual de magia negra. E o autor foi preso. Junto desse autor, outros 2 adolescentes de 16 anos também participaram deste ritual aqui em São Joaquim da Barra. E a gente entrevistou o pai de um desses adolescentes que teriam participado desse ritual da morte desse jovem. E no depoimento desse pai, ele confessou o seguinte, que o filho foi enganado por essas entidades, foi enganado por esse maior que foi o autor, na promessa de dinheiro, fama, porque acho que um tem o sonho de ser jogador de futebol, o outro de ser cantor de funk, e foi enganado por esse maior, que fazendo isso, talvez ele teria fama, dinheiro, sucesso, que a família não precisaria mais trabalhar. Você acredita que muitas pessoas são enganadas e são levadas por essa questão ainda no nosso país, por onde você passa? Sim, eu acredito. Nós vivemos num plano da qual a gente conhece aquilo que a gente vê, mas a gente não conhece aquilo que é invisível. E a Bíblia diz que nós vivemos aqui, que o mundo jaz do maligno. Isso não quer dizer que o maligno criou o mundo foi criado por Deus. Porém, ele criou determinadas situações da qual agrada a nossa carne. Então tem muitas coisas invisíveis que ainda levam as pessoas ao engano. E pessoas a qual não tem conhecimento nenhum espiritual. E aí deixa-se levar por algumas situações. Eu costumo falar que tem pessoas que são tão apegadas às coisas do mundo, à carne, a poder, dinheiro, fama, e ela faz qualquer negócio por isso. Então eu acredito sim que ela é capaz de entregar a sua vida a Satanás para conseguir dinheiro, conseguir fama, poder. Eu acredito sim, mas são pessoas que são muito ligadas a essas coisas, né? E então ela acredita, olha, se você fizer um pacto com Satanás, ele vai te trazer poder, dinheiro, fama, e você nunca mais vai ficar pobre. A gente ouve falar sobre isso, e tem várias pessoas que já fez. Eu inclusive já fiz, para conquistar fama, para conquistar poder, acreditando que o inimigo ele pudesse me dar tudo isso. Mas aprendi também com o próprio inimigo. Numa certa feita falou para mim assim, olha, um Exu falou para mim, eu só posso te dar aquilo que o homem lá de cima permitir. Então se a pessoa que está fazendo, que tem intenção de fazer um pacto com o diabo, se ela ouvir isso, ela vai compreender que até o diabo é comandado por Deus. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Para a gente fechar a nossa entrevista, Nando, que está bem interessante, hoje a gente observa que muitas pessoas estão buscando, né? A gente vê que no Brasil é um país livre para a manifestação da fé e tem muitas igrejas, várias denominações, não importa qual, a gente sabe que a gente tem que buscar verdadeiramente Deus, não olhar para placas de igrejas que a gente sabe que não salva ninguém. E por outro lado, muitas vezes, pessoas se decepcionam também por conta disso, de observarem a placa da igreja muitas vezes, observarem quem está em cima do altar passando a palavra de Deus e muitas vezes volta para o caminho de antes pela decepção que ela sofre muitas vezes nessa caminhada. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, né? E deixasse um recado para as pessoas que estão começando, que estão buscando
uma vida nova nessa caminhada. Lá na Bíblia, e nós cremos que a Bíblia é a boca de Deus, e esse é o nosso manual. Nós vivemos embaixo de leis, que é a Bíblia. E lá na Bíblia, no livro de Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus ali, ele não fala: vinde a mim a placa tal, vinde a mim a denominação tal, vinde a mim todos. Então ele não faz essa acepção. Então quando ele fala todos, é todos. Então a gente não pode pregar que a minha placa vai para o céu, a outra não vai, que o irmão tal vai, o outro não vai, que esse irmão aqui ele tem mais fé que o outro, esse irmão aqui ele tem poder, olha como ele pula, olha como ele salta. Não. Porque quem conhece a nossa fé, e a nossa fé é medida por Deus. Então Deus ele derrama sobre a minha vida aquilo que eu busco. Se eu buscar mais, se eu me entregar mais, Deus vai derramar mais. E é assim que funciona. Então, quando nós pregamos que Jesus, ele passou por essa terra, foi humilhado, massacrado, cuspido, pregado na cruz do Calvário, por mim e por todos. E ele veio nessa terra pregoar o amor e o perdão. E o amor e o perdão não é para um, não é para mim, não é para o pastor Fernando, não é para o outro pastor, não é para o irmão. A Bíblia diz que é para todos. Então, placa não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é santidade. Nós temos que agradar a Deus e não agradar ao homem. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque Ele diz na sua palavra que as demais coisas vai ser acrescentada na nossa vida. Não se preocupar com o que as pessoas falam, né? Sim. E sim se preocupar com Deus. E você estará aqui hoje, vai estar nesse final de semana, né, pastor Fernando? Sim. Na igreja Assembleia de Deus, ID. O endereço, por favor, o horário, para as pessoas que quiserem assistir, né? Um pouquinho mais do seu depoimento, da sua história de vida lá, né? Estevão Porto, mais uma vez, muito obrigado. Estendo essa minha nota de gratidão ao diretor Josué, a atenção da jovem atenciosa Amanda Fernandes, e quero convidar todos vocês. Esse convite é um convite interdenominacional. Estamos lá de portas e braços abertos. Pastor Fernando Gonçalves, Nando, vai contar em detalhes esse encontro emocionante que ele teve com o Senhor Jesus, e hoje, como um canal nas mãos de Deus para a transformação de muitas vidas, ele se tornou um pregoeiro do Evangelho. Vem participar dessa programação, sábado e domingo, 16 e 17 agora, Rua 15 de Novembro, 1232, no centro dessa cidade maravilhosa. Qual que é o horário, pastor? 19 horas. 19 horas. Sábado e domingo às 19 horas. Todos convidados, né? Não? Todos. Eu quero dizer que assim, mas eu não sou crente, eu não estou convidando crente. Eu não estou aqui fazendo acepção. Se Jesus não fez, por que é que eu vou fazer? Então eu quero convidar a todos. Eu quero que você vá, porque eu quero contar com detalhe como é que eu fiz um pacto com Satanás. E quero dizer para você que muitas das vezes, eu quero mostrar para você, com a experiência que eu tive, aonde é que o inimigo ele entra na sua casa para destruir o seu lar, destruir a sua família. Às vezes na sua casa você tem um filho, ou você tem um irmão, ou você tem um parente, ou você tem um amigo, que muitas das vezes, mas eu falo com ele está lá no baile funk todo dia, ele não sai do baile funk. Não adianta você brigar com ele, não adianta você se desesperar, só tem um caminho, o caminho é Jesus, só Ele. Então eu quero dizer aonde é e como é que você vai fazer para combater esse ser invisível que tem entrado dentro da sua casa, que muitas vezes você fala assim, mas aonde que ele entrou? Existe uma porta. E eu quero mostrar isso para você. Mas a gente só vai conseguir, eu só vou conseguir te mostrar você ouvindo, na íntegra, aquilo que eu passei. Porque eu fui até o inferno, abracei o demônio, fiquei lado a lado com ele e aprendi algumas coisas. Eu sei que tudo nessa vida é permitido por Deus. Deus permitiu para que eu fosse até lá e para que eu estivesse aqui para poder contar detalhes sobre isso. Então eu quero contar quando eu fui fazer o pacto, como é que foi feito, os bichos que foram usados, o que é que Satanás falou comigo. Eu tenho aqui um corte no meu braço onde foi feito esse pacto. Eu quero explicar tudo, mas eu preciso que você vá até lá. E você não precisa ser crente não, eu quero que você vá, porque a gente lá, nós vamos receber você de braços abertos. Para mostrar que não deu em nada tudo isso também, exatamente, né? Exatamente. Então eu quero te contar.
Tá certo, obrigado, viu, Nando, Eu pela que visita, agradeço. viu? Eu agradeço muito sua visita aqui hoje, essa oportunidade das pessoas terem de ver que para Deus nada é impossível e nunca desistir, que o caminho a gente jamais desistir, né? Porque Deus não desiste da gente nunca também. Então é importante isso, obrigado e muito sucesso, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, porque quando a gente tem uma oportunidade de falar a transformação que Deus fez na nossa vida, é muito importante. E você sabe que o espaço é difícil. É difícil, ninguém dá um espaço para que a gente possa falar. Então, que Deus continue abençoando você, que Deus continue dando crescimento, porque nós servimos um Deus que é um Deus justo, um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que capacita. Então, que Deus continue te abençoando e pode ter certeza, a sua jornada é longa, porque você é uma pessoa capacitada por Deus. Amém. Obrigado, viu, pastor, também, viu? Imensamente grato. Abraço ao Adriano, trabalhando, competente. Deus abençoe a todos. Tá certo. Bom, conversamos, portanto, com o Nando. Lembram da dupla Nando e Dentinho? Olha só. Transformação, mudança. E ele esteve aqui no Te Voz hoje contando um pouco, né, dessa caminhada e dessa mudança. Hoje, ex-funkeiro, e está pregando a palavra de Deus aí para todo o país e visitando São Joaquim da Barra, na igreja Assembleia de Deus, ID, aqui em São Joaquim. Como o pastor já passou o endereço, e você também confere o endereço agora aí no seu vídeo.